Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Hoje é dia 12 de agosto, uma sexta-feira, e vocês sabem, né? Sexta-feira é o dia preferido da gente ajudar o pessoal da borda da Terra plana a seguir o seu rumo. Portanto, eu tô aqui hoje para explicar para vocês a última é, tentativa estapafúrdia, vergonhosa e deprimente dessa galera empurrar a hidroxicloroquina goela abaixo de vocês. Acredite, eles ainda estão tentando. Vamos começar. Pois é, minha gente. Então senta, porque a história é boa e ela começa agora, dia 9 de agosto desse ano. Nesse dia foi publicado um artigo científico numa revista europeia chamada European Journal of Epidemiology, e esse artigo foi escrito por alguns autores, dentre eles 2 afiliados ao Ministério da Saúde da Espanha e 2 afiliados à Escola de Saúde Pública de Harvard. Tá bem? Nesse artigo, esses autores teriam se utilizado de uma metodologia científica super sofisticada e valiosa chamada revisão sistemática, e aliado a essa escolha, uma ferramenta estatística igualmente sofisticada e valiosa para a gente, chamada meta-análise. E eles se utilizaram disso tudo para avaliar a seguinte pergunta: teria a hidroxicloroquina algum papel profilático na Covid-19? Quer dizer, se o paciente tomar cloroquina, ele teria alguma redução do seu risco de se infectar e desenvolver a doença Covid-19? O que acontece? Na conclusão desse artigo, eles colocam uma redução de risco de 28% na sua chance de contrair o vírus e de desenvolver doença Covid-19, o que fez com que a esgotosfera entrasse em erupção. Nossa, tá vendo? A gente avisou, a gente falou, a gente só não sabe epidemiologia e estatística, porque senão não falava uma bobagem desse tamanho. Aliás, não fala um monte de coisa, mas eu vou explicar para vocês que assim vocês entendem melhor, bem melhor do que eles. Para começar a resolver esse imbróglio, né, a gente faz 2 coisas muito importantes. A primeira é esquecer da esgotosfera. A segunda é ler o artigo inteiro. Lendo o artigo como um todo, a gente consegue entender se há plausibilidade para esse tipo de pergunta, quer dizer, se ela tem alguma conexão com a realidade, se a partir dessa plausibilidade confirmada, se esses autores estão utilizando a metodologia adequada para responder essa pergunta, se essa metodologia é bem aplicada, se essas conclusões às quais o estudo chega são factíveis, são possíveis de acontecer e qual a força de evidência dessas conclusões. São 5 perguntas importantes e eu vou começar a responder pela primeira agora. Tem plausibilidade biológica para a gente pensar hoje em cloroquina, gastar o nosso dinheiro, o nosso esforço para pensar numa ligação entre cloroquina e Covid-19? Então vamos lá. Existe alguma plausibilidade biológica na ideia de que a cloroquina pudesse diminuir o risco de infecção e doença pela Covid-19? Quer dizer, existiria alguma forma da cloroquina interferir com algum processo biológico nosso que nos faria mais resistentes ou diminuiria o nosso risco de adoecer pela Covid-19, caso entrássemos em contato com o SARS-CoV-2, que é o vírus da doença? Não. O que acontece? Lá no começo, existia sim a ideia de que a principal forma de entrada do vírus na célula pudesse ser interrompida ou dificultada pela presença da cloroquina. Essa via seria a via endossômica, quer dizer, o vírus, para entrar na célula, ele seria envolvido numa bolinha assim e carregado lá para dentro. Só que, adivinha, essa não é a principal forma de entrada do vírus na célula. A principal forma de entrada do vírus na célula é através da ligação da proteína S com o receptor. E nessa via, a cloroquina não tem absolutamente nenhuma, zero interferência. Portanto,
Se a gente pensasse em plausibilidade biológica, tanto esse vídeo quanto esse artigo acabariam nesse momento, porque não tem lógica em 2022 da gente falar sobre alguma coisa que não funciona e tentar avaliar se ela tem algum papel em alguma coisa. É quase como se a gente quisesse medir a interferência do uso de óleo de peroba na infecção e no adoecimento pela Covid-19. Talvez fosse mais útil. Mas, Luana, não é possível. Se não tem plausibilidade biológica, se não tem razão de ser, por que as pessoas insistem nesse tipo de tema? Olha, é uma mistura de agenda política, interesse financeiro e dificuldade cognitiva, tá certo? É uma agenda política muito clara, que está todo mundo cansado de saber, interesses financeiros, porque essas pessoas ganham muito dinheiro enganando vocês, vendendo soluções absurdas para problemas inexistentes, que é o que elas criam. E terceiro, uma dificuldade cognitiva gigantesca de conseguir compreender conceitos básicos de epidemiologia e de estatística, o que é uma tristeza enorme. Mas olha, dado que é sexta-feira à noite, eu tenho certeza que vocês não têm nada para fazer, nada de melhor. Vamos fazer um exercício de imaginação? Vamos pensar que a gente está no metaverso e que neste metaverso há alguma plausibilidade biológica para essa hipótese de que a cloroquina tivesse alguma interferência na Covid-19. Porque assim a gente consegue avaliar se esse estudo estaria utilizando a metodologia correta e estaria empregando essa metodologia da melhor maneira, chegaria a alguma conclusão interessante que talvez tivesse alguma força para mudar alguma coisa. Vamos tentar imaginar isso só por diversão? Então vamos lá. A gente está cansado de saber, já falamos nesses 2 últimos anos, não sei nem quantas vezes, sobre qual é a melhor metodologia científica para se avaliar efetividade e segurança de uma droga. Para fazer isso, a melhor coisa é um estudo randomizado controlado por placebo, mas não é qualquer estudo randomizado controlado por placebo. É um estudo randomizado, controlado por placebo, randomizado da forma correta, com um número de sujeitos, de indivíduos arrolados nesse estudo suficiente para trazer para a gente alguma força de conclusão das nossas análises. Quer dizer, é um estudo bem desenhado que costuma ser caro pra caramba de ser feito e difícil de ser executado. Foi isso que esses autores fizeram? De jeito nenhum. O que eles fizeram então, já que eles não podiam fazer este estudo bem feito? Eles resolveram pegar aquilo que havia de estudo randomizado, controlado por placebo neste período sobre o uso da cloroquina nessa fase profilática. Quer dizer, como eles não podiam desenhar, eles foram atrás daquilo que foi feito e aí, através da meta-análise, eles iam tentar apertar esses estudos, transformar isso tudo numa maçaroca e tirar alguma conclusão dessa história. É possível fazer isso? Será que dá certo? Vamos entender. Vocês já me ouviram falar sobre meta-análise trocentas vezes aqui, né? Inclusive uma bem pública, rede nacional, né? 1 ano e pouco atrás, enfim. Mas eu queria lembrar a quem não se recorda, né, sobre o que é meta-análise, para que ela serve, quando que a gente usa, que tipo de informação que ela dá para a gente, para vocês entenderem, né, qual é a dificuldade disso tudo. Então vamos lá. Quando a gente quer responder uma pergunta cuja investigação é quase impossível, porque ou é muito difícil de ser executada, ou é muito caro de fazer, né? Tem um transtorno muito grande, quase intransponível, a meta-análise a revisão sistemática e a meta-análise, elas são ferramentas super interessantes. O que a gente faz? A gente pensa nessa pergunta, então, que a gente quer responder, e aí a gente vai atrás de tudo que já foi publicado nesse assunto, e aí traz, né, faz um conjunto de estudos nesse sentido, separa o joio do trigo, tira aquilo que é muito porcaria, tira aquilo que é possível, né, deixa lá aquilo que é possível de ser utilizado, de preferência só coisa de altíssima qualidade. E aí, como cada um desses estudos é diferente do outro, apesar de olhar para a mesma pergunta, ele é diferente um do outro, por perspectiva, por
por população avaliada, por metodologia empregada, enfim, a gente vai tentando juntar aquilo que é mais parecido, embora ainda sejam diferentes entre si. E aí a gente usa a meta-análise, que é essa ferramenta estatística que tenta uniformizar ao máximo esses estudos para que a gente os considere uma coisa só, e aí a gente aumenta o tamanho do estudo, né? Esse estudo irreal. A gente aumenta esse tamanho, a gente consegue chegar a conclusões que teoricamente teriam mais força. Mas a gente sabe que há muita perda, nessa tentativa de homogeneizar, há muita perda de informação que é absolutamente fundamental para a gente avaliar a eficácia e segurança de uma droga qualquer, efetividade de uma intervenção, enfim. Então, não é a melhor das possibilidades. Mas o que é interessante desse tipo de investigação? É apontar um caminho. Então, às vezes a gente não sabe nada sobre aquela pergunta, nada, não faz a menor ideia da resposta. E aí, fazer esse tipo de exercício pode nos apontar um caminho para que a gente aí então direcione melhor os nossos esforços e dinheiro e tudo mais para fazer um estudo que de fato responda àquela pergunta de uma maneira mais definitiva. Para avaliar, de novo, eficácia, segurança ou efetividade de uma intervenção, esse tipo de metodologia não é adequado. Mas digamos ainda assim que fosse, tá? O que a gente faz, então? Como é que a gente emprega isso da melhor maneira? A gente, na hora de separar o joio do trigo que eu falei dos estudos que vão ser colocados, né, nessa meta-análise, a gente tem que primar por estudos de altíssima qualidade. O melhor tipo de estudo possível que a gente tenha para colocar ali. Porque se a gente coloca limão podre, com limão podre, com limão podre, com limão podre, o suco dessa porcaria não vai ser maravilhoso e palatável e saudável, tá bem? Não vai ser ruim, vai ser podre também. E aí o que acontece nesse artigo, né? Dos 7 estudos que eles colocam lá como estudos randomizados, controlados por placebo, primeiro que parte deles nem descreve a forma de randomização, o que é importantíssimo, mas 6 deles não tem um N, como a gente fala, um número de indivíduos arrolado no estudo, que seja suficiente para a gente chegar a qualquer conclusão, né, concreta sobre isso. E aí não adianta juntar essa meleca toda, porque o resultado também não vai ser positivo. Muito menos a gente consegue chegar num resultado de 28% de redução de risco e afirmar isso com clareza. Muito menos a gente consegue dar puxão de orelha em quem quer que seja sobre investigação. Gente, presta atenção. É um artigo feito sobre um tema que não tem plausibilidade biológica, que utiliza a metodologia que não é a melhor possível e que, utilizando a segunda melhor metodologia para isso, vamos dizer assim, ela emprega essa metodologia de maneira incorreta. Então, essas conclusões, elas não podem ser levadas em consideração, tá certo? Para piorar, isso é divulgado em Bananaland através de uma peça pseudo-jornalística, publicitária, humorística de péssima qualidade. Então vamos fazer o seguinte, sim, com todo o amor da vida, supera essa porcaria dessa cloroquina, gente, sabe? Utiliza o seu tempo e as poucas sinapses que lhe presenteia, né, a natureza, e faz alguma coisa que preste, tá bom? Vamos que vamos, gente. Beijo pra vocês.